E aí galera, tudo certo? Galera da Marticol. Tô aqui com esse mano, Bruno Picote. A gente vai fazer uma entrevista com ele, falar um pouquinho sobre missão integral, missão urbana. Ele que tem um chamado para isso, né, Bruno? E ele vai falar um pouquinho quem ele é, como que ele entendeu isso. Então galera, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Eu sou do Jardim Palmares, AD Colombo, Jardim Palmares, e a gente faz um trabalho legal lá com a galera do Palmares, com toda a igreja, mas principalmente com jovens. E o Palmares ele tem algo especial, porque foi lá onde a vida inteira eu fui crente, mas lá foi onde eu tive um despertar de Deus para algumas coisas. E lá é uma igreja muito legal, assim que vocês quiserem, cheguem lá. E a gente queria saber assim, como é que você entendeu o chamado para isso, que é missão integral? Na verdade, a gente quer saber primeiro o que é isso, né? Como você entendeu que Deus queria te usar nisso? Então vamos lá. Missão integral, se vocês colocarem na internet lá, é um assunto, ele é bem polêmico, na realidade. Por quê? Porque ele é um chamado para fora do tempo, que o crente tem uma responsabilidade. Então eu vou citar primeiro historicamente. O termo missão integral, ele nasceu em 1968, no primeiro congresso latino-americano de evangelização. Então o Billy Graham, ele convocou esse seminário latino-americano, e dentro desse seminário teve um cara, Samuel Escobar. Ele foi lá e deu uma palestra e ele usou esse termo, de que a igreja ela tem uma responsabilidade social. Então, missão integral é isso. Ele é bem simples. É o esforço mais a possibilidade de seguir a Jesus Cristo. E esse seguir a Jesus Cristo, ele tem um cunho geográfico, um cunho prático. O que significa isso? Você seguir a Jesus, para isso existe uma prática. Existe uma prática em seguir a Jesus. Não é algo só, não é só uma filosofia, não é só algo no mundo metafísico. Teórico, né? Isso. Não é só uma teoria. Não é só no mundo das ideias. Ser cristão, ser igreja, tem uma responsabilidade prática. Então, se nós somos cristãos, o que significa isso para a sociedade? E uma base bíblica para isso, que eu encontro, cada teólogo da missão integral acha uma base bíblica para isso. A que eu mais gosto, não que eu seja um teólogo, longe disso, mas a que eu mais gosto é Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1 ele diz exatamente isso. Primeira coisa, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Então aí a gente consegue tirar pelo menos 4 verdades a respeito da igreja. Nós somos apostólicos. Isso significa, nós seguimos a Deus, nós acreditamos no que os apóstolos disseram a respeito de Deus. Nós somos fiéis, nós cremos na mensagem e nós praticamos a mensagem. Nós somos santos, nós somos um povo que Deus separou. A igreja é um povo que Deus separou para mostrar o seu caráter na terra. E nós estamos em Éfeso. O que significa isso? Se Paulo estivesse escrevendo aquela carta não para Éfeso, mas para Colombo, e não fosse a carta de Paulo a Éfeso, sim a carta de Paulo a Colombo, seria Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que vivem em Colombo. O que significa isso? Que nós estamos situados num lugar, nós estamos situados geograficamente numa cidade, num estado, num país, num continente, no mundo. O que significa ser crente no mundo de hoje? O cristão, ele é essencialmente um ser político. Ele vive na polis. Política é isso, é a arte de viver na polis. E o que é a polis? A polis é a cidade. Então, viver na cidade, isso gera um compromisso. A gente se acomodou um pouco, a igreja se acomodou um pouco. Quando a chamada teologia da espera, quando falam assim, Jesus está voltando. E aí, em vez de a gente se mobilizar, a gente entra para dentro do templo e se esconde. Acho que esse modo que você falou de Jesus está voltando, a pessoa vem mais por medo de ficar, né? Pois é. Que realmente por amar Jesus. Exatamente. É uma teologia que fez com que a gente se acomodasse. Eu fiquei cegaço para algumas coisas. Isso. Porque daí todo mundo fala assim, o mundo está perdido. Não falam isso para você? Só que eu fico pensando, quando o William Wilberforce, ele era cristão, muitos falavam isso. Jesus Cristo está voltando. E de fato, Jesus Cristo está voltando. Contudo, se ele se acomodasse hoje, não sei se a escravidão teria sido abolida, porque William Wilberforce,
Ele é um cristão que foi um dos precursores da abolição da escravatura. Se o pastor Martin Luther King não tivesse saído às ruas, porque o mundo estava perdido, se ele não tivesse saído às ruas para buscar os direitos civis dos negros, talvez hoje o Brasil seria um país, ou melhor, os Estados Unidos seria um país que continuaria com racismo, continuaria com ônibus para negros e ônibus para brancos. É muito importante o que você falou, voltando um pouquinho à questão da cidade, né? Colombo, falou que comparou Colombo com Éfeso, né? Isso. Em Éfeso 1. A gente está com esse projeto Amo Colombo e a gente precisa entender um pouco disso, que isso é para que a gente precisa amar a nossa cidade e dessa forma. Falando um pouquinho de questão geográfica, é uma dúvida assim, você vai me ajudar também, mas por que quando a gente fala em missão, você pensa tipo, eu tenho que ir para um lugar fora do Brasil, sei lá, em outro país? Isso é um fato? Tipo, missão é isso? Ou eu posso fazer missão de outra forma? Então, esse é outro aspecto. Missão, qual é a nossa base teológica, a nossa base bíblica de missão? É toda a Bíblia, mas essencialmente a grande comissão. E quando nós somos chamados para evangelizar na grande comissão, para levarmos as boas novas de Cristo, nós somos chamados primeiro para onde? Somos chamados para Judeia, Samaria e aos confins da terra. E existe uma mística dentro da igreja, existe algo criado dentro da igreja, uma cultura de que aquele que faz missão dentro da sua cidade não é tão missionário quanto aquele que faz missão que a gente chama dentro da missão de missão transcultural. Então aquele que sai e vai para outros países, principalmente países como a África e o Oriente Médio, essas pessoas elas são mais abençoadas por Deus, elas são mais santas. E não é isso. A gente comenta sempre que a pessoa fala que quer fazer missão na África, mas não dá bom dia pro... Exatamente. Eu posso, então, no meu bairro, na minha cidade, claro, pro meu vizinho, pregar também. E a gente precisa criar essa cultura, né? Precisa pensar nisso. Enfim, você como jovem, assim, qual o apoio que você recebeu para fazer isso, para começar a pensar nisso? Queria que você falasse um pouquinho disso, da sua família, do que a bagagem que você tem e tal. Então, o meu pai, nós somos cristãos desde muito cedo, né? Eu e meus irmãos. Eu e meu pai, a gente entrou pela primeira vez numa igreja quando eu tinha 5 anos. E alguns meses depois, toda a minha família veio para Cristo. Isso ajudou bastante. Contudo, o meu pai ele sempre motivou muito a gente. Ele nunca, não que ele não permitisse, mas sempre quando a gente esmorecia, ele ia lá e dava palavras de apoio. E ele sempre incentivou que a gente estudasse muito a Bíblia. A gente desde cedo foi instruído na escola dominical, a gente fazia culto doméstico em casa. Meu pai ele quase terminou a faculdade de teologia, então ele sempre motivou que a gente estudasse a Bíblia, sempre lesse bons livros. Isso fez com que isso fosse algo propulsor na nossa fé, porque são coisas que animam a nossa fé, que enchem a nossa fé, são essas coisas. Com certeza a oração, com certeza a leitura bíblica, com certeza o jejum, e jejuar também, com certeza, vigiar com certeza, mas a leitura de bons livros, ouvir boas pessoas falando a respeito de Deus, isso te dá uma visão muito ampla da fé. E é isso que faz com que eu e meus irmãos e a minha família, nós somos apaixonados por Cristo. Nós somos apaixonados por Cristo. Porque você vê assim, quando você lê bons livros e fala assim, cara, como que eu nunca vi isso na Bíblia? Então esse apoio da minha família, dos meus pais, foi excepcional. Foi de um pilar de sustentação para que a minha fé ela expandisse esse campo de apenas ficar em casa e tentar ver o que o mundo se resolve. Fez com que eu tivesse dores de barriga. Sim, que você se incomodasse. Isso. Quando a gente vê Rio de Janeiro, quando a gente vê Colombo, quando a gente vê essas mortes, isso incomoda. Recentemente, para você que não viu, teve um caso, foi aqui no Brasil, né? Foi na Praça da Sé, em São Paulo. Em São Paulo, de um morador de rua, né? Que se deparou com uma moça ali, um bandido, um refém, né? Isso. Um refém, e deu a vida pela moça ali.
Eu particularmente quando vi a foto, eu pude ver que as pessoas talvez colocam rótulos nas moradores de rua. Eu vi um pregador falar que mendigo se chama mendigo porque a gente coloca um rótulo, mas para Deus é filho também. Sim. A igreja não pode, né, se fechar os olhos e fingir que não está vendo isso. Cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós tem um chamado específico para a sua vida. Deus, ele não vai fazer na sua vida aquele que ele faria na minha, porque ele tinha uma história para mim. Ele tem uma história para mim. Então, cabe a nós, através de Deus, buscarmos nele qual é essa nossa vocação, qual é esse nosso chamado. Então, enfim, para a gente finalizar, né, queria que você desse um recado para o jovem que está assistindo aí, que talvez, poxa, eu tenho chamado para isso, ou para algo diferente, mas no mesmo assunto, ou para outro assunto, enfim. Para que ele se sentisse assim, poxa, eu preciso procurar esse apoio. Você poderia dar um recado aí para... Então, o recado que eu tenho que dar é a primeira coisa. Busque sempre estar no centro da vontade de Deus. Nós somos falhos, isso é pouco difícil. Nós estarmos sempre no centro da vontade de Deus, mas sempre buscar isso. Sempre orando muito, sempre lendo a Bíblia, sempre jejuando, vigiando, com certeza. E nunca esquecendo de ler bons livros, de conversar com pessoas que têm algum assunto, têm alguma coisa a mais, para que você, nessas experiências com Deus e com o seu próximo, você encontre essa vocação que Deus tem para a sua vida, porque de cada um é uma vocação diferente. Para você que ainda não curtiu nossa página, para você que está chegando agora, ainda não entendeu o que é, a gente é da Umadicol, União Mocidade das Assembleias de Deus em Colombo. Então essa é a gente tem uma celebração mensal e a gente sempre vai fazer vídeos nesse sentido e para se conscientizar. Hoje foi sobre missões, sobre o chamado que Deus tinha feito do Bruno aí e para você que talvez estava assim no chão, assim, sem saber como entender o chamado de Deus para a sua vida. E é isso aí, Bruno, Deus abençoe. Cara, tamo junto. É isso aí, valeu.